Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus, no barco que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo significa, vai lá para o fundo e lança as suas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Toda vez que a gente vê um relato desse na Bíblia, a nossa tendência, e muitos predicadores enfatizam a questão da providência de Deus e do fato de que Deus opera o milagre e dá a multiplicação para a gente, né? E muito já se foi falado a respeito disso, e muitas vezes esse tipo de ensinamento, embora verdadeiro, causa na gente um sentimento do tipo: eu vou seguir a Deus porque Deus vai me abençoar. Mas eu queria mostrar para você nesse texto que esse relato vai mais fundo, vai além da provisão de Deus, vai além da multiplicação e do milagre. O Senhor aqui nos ensina algumas coisas a respeito do seu propósito, do seu chamado para a nossa vida. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o milagre só existe porque a gente não conseguiu fazer alguma coisa, tá certo? Se Lázaro não houvesse morrido, não haveria ressurreição. A ressurreição só aconteceu porque Lázaro morreu. Essa pesca maravilhosa, como é o título que deve estar na sua Bíblia aí, só aconteceu porque os discípulos não conseguiram pegar nada durante a noite. Então, quando a gente se depara com um momento de crise, de dificuldade, de falta, de necessidade, esse é o momento para a gente experimentar o sobrenatural de Deus. Quando está tudo bem, a gente não precisa de milagre. Quando está tudo fácil, a gente faz por nós mesmos, não é verdade? Então, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, só acontece quando a gente não consegue fazer. Então, quando você se deparar com um momento de dificuldade, de tristeza, de luta, de dor, alegre-se, porque aí é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder e o sobrenatural dele na sua vida. Aliás, estudar os milagres do Senhor é uma coisa tão importante, porque a gente vive numa época de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, que se a gente bobear, nós que cremos na palavra do Senhor, que participamos da igreja, que somos crentes, que cremos no Senhor, a gente se acostuma tanto a não crer, ou a crer no nosso poder, no nosso potencial, que se esquece do sobrenatural de Deus, que se esquece que Deus pode fazer além daquilo que a gente pede ou imagina. Foi muito tremendo ouvir o testemunho do Alberto, porque ele, como ele mesmo disse, é uma pessoa muito controlada, que controla todas as datas, rigoroso, né? Então, na cabeça dele, nas contas dele, já tinha passado, né? Humanamente falando, não tinha mais condições de alguma coisa acontecer. Mas Deus nos surpreende fazendo além daquilo do que a gente pensa ou imagina. Então, os momentos de crise, de dificuldade, são momentos que a gente deve se alegrar e olhar para o Senhor. E se lembrar daquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem nos pedido, e agir de acordo com aquilo que Ele nos pediu, para que a gente possa, então, experimentar o sobrenatural e o milagre do Senhor. Jesus aqui está sendo cercado por uma multidão e ele não achava mais espaço, né? O pessoal estava empurrando ele para a água. Então, ele pega um dos barcos que estão ali na beira do lago, e entra e começa a falar para a multidão. Lucas não relata, em nenhum dos outros evangelhos, relata aquilo que Jesus está ensinando. Mas com certeza ele estava falando acerca do reino de Deus, do poder de Deus, do propósito de Deus para aquele povo, da salvação, né? Daquilo que Jesus havia vindo para fazer. Estava ensinando o seu povo.
E por causa do que ele ensinou, quando ele acaba de falar, e isso é a primeira coisa que eu queria dizer, é que quando ele acaba de falar, ele terminou de pregar, aí ele fala para Pedro, Pedro, vai lá para o fundo e lança as suas redes. É interessante lembrar que o relato diz que Jesus chega no lago e os discípulos estão lavando as suas redes já. O que significa eles estarem lavando as suas redes? Significa que eles estão indo embora. O que eles tinham que fazer, eles já tinham feito. Eles já tinham tentado pescar a noite inteira, então eles estavam guardando o seu material para ir embora. Eles já tinham desistido daquilo que eles vieram para fazer e estavam voltando de mãos vazias. Quantos de nós não estamos desistindo daquilo que Deus nos chamou para fazer? Ou não estamos desistindo daquilo que a gente havia se proposto a fazer? Porque a gente fez tudo aquilo que a gente sabia fazer, tudo aquilo que estava ao nosso alcance, estava nas nossas forças para fazer e não obtivemos o resultado que a gente queria, né? E agora, talvez a gente esteja no momento de falar assim, não tem mais jeito, eu vou para casa. Vou lavar, vou esquecer, vamos tentar outra vez outro dia, né? Mas, depois de Jesus pregar, depois de Jesus ensinar, depois de ele proclamar suas palavras, ele dá uma ordem para Pedro. Pedro, vai, lança a tua rede e vai para o fundo do lago e lança a tua rede. Baseado naquilo que Jesus havia falado para Pedro. Eu imagino que Pedro, ouvindo Jesus falar, talvez aquele calor dentro dele, falou assim, não, esse homem tem autoridade. Que palavra que ele está falando? Os relatos da Bíblia dizem que todo mundo fala assim, não, esse prega como quem tem autoridade. A palavra de Jesus produziu algo no coração de Pedro, a ponto dele falar assim, Senhor, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. O que Pedro está falando aqui é o seguinte, Senhor, olha, muito legal tudo que o senhor falou aí, é bacana, estou vendo que o senhor tem autoridade, mas olha, de pescar eu entendo, eu sou pescador, eu sei como é que faz. E eu já fiz tudo o que eu sabia, passei a noite toda pescando e não pesquei nada. Aliás, Senhor, não se pesca durante o dia, se pesca durante a noite. É à noite que eles estão acostumados a pescar. Pescar durante o dia era uma coisa improvável para eles não faziam aquilo. Além disso, eles passaram a noite toda pescando, significando que eles estavam cansados. Imagina, passar a noite toda pescando, pararam lá, ouviram Jesus pregar, estavam lavando as redes porque queriam ir para casa descansar. Mas apesar de tudo isso, Pedro fala assim, eu já fiz o que eu sabia, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu sei que talvez tenha gente aqui, ou gente que esteja vendo a gente pela internet, que possa dizer assim, olha, eu já tentei tudo que eu sabia. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance para fazer, mas não dá certo. Talvez você possa falar assim, olha, o meu casamento eu já fiz tudo que eu sabia, tentei de tudo, fiz tudo que eu podia fazer, mas não tem mais jeito, meu casamento morreu, não tem mais jeito. Essa profissão que eu estou trabalhando, eu já tentei de tudo, já estudei, já fiz concurso, como o Alberto falou, já procurei emprego e não deu certo, morreu, não tem mais o que fazer. Tudo que eu sabia fazer, eu já fiz. Mas Jesus está falando assim, apesar de tudo que você acha que sabe, apesar de tudo que você acha que fez, lance as redes. Lance as redes, vai para o fundo, vai para o lugar improvável, faça aquilo que é improvável. Faça segundo a minha palavra. O Senhor está te dando uma palavra hoje. Faça segundo a palavra do Senhor. Para isso, a gente precisa conhecer a sua palavra. Aqueles discípulos gastaram tempo ouvindo aquilo que Jesus tinha para falar para eles. Ouvindo os ensinamentos de Jesus, permitindo que a palavra de Jesus produzisse fé no coração deles. E é isso que a gente precisa fazer, gente. Não dá para tomar uma decisão na nossa vida de largar tudo sem antes gastar tempo ouvindo aquilo que Jesus tem para falar para a gente. Não dá para falar assim, não, mas eu não estou me sentindo bem, eu quero ser feliz, eu cansei, não, agora não dá mais, já tentei de tudo, vou largar a mão porque eu quero ser feliz, eu quero viver minha vida, cada um para o seu lado. Não dá para tomar uma atitude dessa antes de ficar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. E quando ele falar, a gente tem que obedecer com ousadia. Falar assim, Senhor, olha, eu já tentei, não é o que se faz, eu sei como é que faz isso, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes.
eu vou lançar as redes. Eu vou fazer aquilo que ninguém acha que é possível, eu vou falar aquilo que é improvável para todo mundo, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E aí o texto diz que aquilo que eles pescaram foi tão grande que o barco se encheu a ponto de quase se afundar. As redes estavam se rompendo. Era muita coisa. Era muita coisa que eles estavam pescando. O que eles fizeram? Chamaram outro barco. Lembra que tinham 2 barcos? Chamaram um outro barco para ajudar. O outro barco veio ajudar, encheu aquele barco também e quase que os 2 foram a pique. Percebe o tamanho do milagre que o Senhor operou para aquelas pessoas? Imagina que no meio da manhã eles foram pescar e pescaram tanto peixe que quase afundou o barco. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é a mesma coisa. Esse ensinamento não é só para, esse relato não é só para aquele tempo. Esse relato tem a ver com a gente hoje. O Senhor, quando dá uma palavra, ele tem alguma coisa sobrenatural para nós. O resultado daquilo que a gente vai fazer quando a gente obedece ao Senhor é sobrenatural. Vai além daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Agora, a gente tem que estar disposto, muitas vezes, a pagar o mico de sair para pescar na hora que ninguém mais vai. A gente tem que estar disposto a andar a segunda milha e contra o nosso cansaço, de quem trabalhou para caramba a noite toda, e ir fazer a obra de Jesus, mesmo que a gente não veja como. Esses discípulos, porque ouviram a palavra do Senhor e decidiram obedecer, foram até onde ninguém iria, lançaram as suas redes e trouxeram as redes cheias de peixes. Percebe o quanto é poderoso isso para a nossa vida? Percebe quantas vezes a gente olha para situações com tanta incredulidade? O normal é a gente falar assim, não, já fiz o que eu tinha que fazer, já tentei. E a gente se esquece que Deus age no sobrenatural, que o milagre de Deus acontece justamente quando a gente não tem mais condições. E a gente, como povo de Deus, tem se privado dessa bênção, porque a gente está tão acostumado com agir no braço, está tão acostumado a ver as coisas acontecendo no natural, que se esquece do sobrenatural de Deus. E Deus age no sobrenatural. Deus faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Portanto, aquela área da sua vida que você acha que já está morta, que não tem mais jeito, que você já fez de tudo, que você já está cansado. Veja, os discípulos estavam cansados. Passaram a noite toda pescando. E, gente, o que eu ouço de gente chegando para mim e falar assim, pastor, eu estou cansado, eu já não aguento mais. Essa situação aqui já deu. Eu estou há 10 anos nisso, eu estou há 20 anos nisso, eu estou há 30 anos nessa situação e a coisa não muda. Quantas pessoas estão desiludidas, estão desesperadas, estão desanimadas, estão sem fé e não agem mais no sobrenatural, não creem mais no sobrenatural. E essa palavra de hoje, gente, é para que você saia da região do natural e comece a olhar para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. O sobrenatural ainda acontece, o sobrenatural de Deus ainda existe. E a palavra do Senhor continua poderosa. Agora, para eu poder entender esses princípios, eu preciso me ater e obedecer aquilo que o Senhor diz como sua palavra, os princípios da palavra de Deus, como coisas genéricas. Por exemplo, a gente falou hoje sobre o dízimo. O dízimo é um mandamento comum, genérico, não é específico. Todos estão debaixo desse mandamento, de sermos fiéis no dízimo e nas ofertas. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Então, não tem como eu perguntar para Deus, será que eu devo me divorciar ou não? Será que eu devo... Outro dia, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, que outro dia eu recebi um pedido de oração do tipo, ora pelo meu divórcio. Falei, né? Como é que eu posso orar pelo divórcio de alguém? Para dar certo? É isso que eu vou orar? Não tem cabimento. Então, a vontade de Deus jamais é o divórcio. Sempre tem um jeito, sempre tem uma solução. E eu tenho que me apegar na palavra de Deus para que o Senhor faça o sobrenatural na minha vida. Se eu me apego nas coisas que são gerais, o Senhor começa a falar para mim as coisas específicas. Como ele falou para Pedro, vai lá longe e lança a tua rede. O Senhor começa a falar com a gente, depois que a gente começa a obedecer as coisas que já estão claras na palavra dele, os princípios claros da palavra do Senhor na nossa vida. Quando a gente dá esse passo de fé, e isso é um passo de fé, a nossa fé começa a ser fortalecida. Quando eu dou o meu dízimo, eu começo a praticar a fé, e a minha fé começa a ser fortalecida, e eu começo a ouvir a voz de Deus nas outras áreas da minha vida. Quando eu decido amar o meu marido ou a minha esposa,
E amar, gente, não é só aquela coisa de sentimento, sabe? Aquela coisa de Hollywood, ai, e toca música e violinos. Não é isso. Amar é você fazer o bem para o outro. Amar alguém é você servir ao outro com o seu melhor. É você desejar que o outro seja abençoado. É você fazer o seu máximo para que o outro se sinta bem, tenha as condições que ele precisa. Isso é amar. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, amando o meu cônjuge, amando os meus filhos, sendo talvez rígido com os meus filhos, dando limite para eles, eu estou amando meu filho, estou fazendo a vontade do Senhor. Quando eu obedeço a palavra de Deus e a vontade genérica do Senhor para a minha vida, ele começa a falar e se manifestar nos pormenores, nos detalhes da minha vida. Eu creio que Deus pode te levar a entender qual a vontade dele na hora de você escolher uma casa para morar, na hora de você escolher um trabalho para trabalhar. Pequenos detalhes da nossa vida, o Senhor vai começar a falar com a gente, mas a gente tem que ouvir e atender a sua vontade nos pequenos detalhes, para que a gente comece a ser treinado a ouvir a voz do Senhor para os detalhes menores, para as coisas específicas da nossa vida. Vai, lança a tua rede, vai lá no fundo e lança a tua rede. E a resposta de Pedro qual foi? Foi trazer muitos peixes. Outra coisa que esse texto nos mostra é que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós experimentamos o sobrenatural de Deus, a gente se depara com um Deus que é todo-poderoso e um Deus que é santo. O encontro com Jesus tem que provocar em nós o sentimento de eu sou pecador. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro falou assim, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador, eu vou morrer aqui. O Senhor é muito santo, o Senhor é muito poderoso. E não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia. Por exemplo, quando Isaías tem a visão do Senhor, né, no seu santo, no templo, e os querubins falando santo, 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 ele falou assim, ai de mim porque eu sou um pecador, eu tenho lábios impuros. O que aconteceu naquele momento? Os querubins foram lá, pegaram uma brasa do altar e queimaram seus lábios. A purificação de Isaías aconteceu por causa do poder de Deus, não foi pelas suas obras. Com Pedro foi exatamente a mesma coisa. Ele se reconheceu pecador e Jesus falou assim, não tema, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. Não importa o seu passado, o que importa, Pedro, daqui para frente. Então, o encontro com Jesus provoca transformação na nossa vida. Se a gente se encontrar com Jesus e não perceber o quanto nós precisamos de um Salvador, você não encontrou o Jesus verdadeiro. Se o Jesus que você encontrou te deixa confortável com o seu pecado, não é o Jesus verdadeiro. O Jesus da Bíblia vai apontar o seu pecado, mas vai trazer ele para você, vai te trazer para ele, vai te abraçar, vai trazer, mas ele vai apontar o seu pecado, como fez com a mulher que é adúltera. Ele falou assim, vai e não peques mais, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, mude a sua vida. A palavra de Deus diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais. A gente tem que deixar o nosso pecado, e olhar para Jesus e saber que é Ele quem vai transformar a nossa vida. Então, esse encontro com Jesus mostrou para Pedro quem ele era, a necessidade que ele tinha de um Salvador. O encontro com Jesus também, e esse texto também fala de que Jesus coloca um novo chamado na vida de Pedro. Ele fala assim, eu vou fazer de você pescadores de homens. Tem um detalhe que eu nunca tinha me reparado antes. No versículo 8 diz assim, fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. A palavra quantidade aqui é traduzida, aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 31 vezes. Das 31, 27 vezes, ela tem a ver com pessoas. É traduzido como multidão de pessoas, multidão de pecadores, multidão, sempre multidão de pessoas, tem a ver com pessoas. Apenas 4 não são. 2 traduz como quantidade de peixes, que é nessa multiplicação dos peixes aqui em Lucas 5, e a outra é na outra pesca maravilhosa que acontece quando Jesus já havia ressuscitado, que é em João capítulo 21, que é um texto às vezes a gente até confunde os dois eventos, porque eles são muito parecidos, né? Mas o que me chamou a atenção é que Lucas está usando aqui a palavra multidão de peixes, como se ele já soubesse que o nosso chamado seria alcançar pessoas. E eu pedi para o Alberto trazer essa palavra, dar o seu testemunho, porque quando ele falou que queria falar, ele falou assim, eu quero falar num dia que você for falar alguma coisa que tenha a ver com o meu testemunho.
E aí, quando eu vi ele aqui, eu lembrei que exatamente isso. A bênção de Deus foi tão grande na vida dele que ela extrapolou. Ela extrapolou para abençoar pessoas que ele jamais imaginava. Por causa dessa bênção que ele recebeu, ele vai nessa viagem missionária lá para Manaus e vai alcançar pessoas que ele jamais poderia ter alcançado. E isso é muito importante a gente entender. E isso que muitas vezes, quando as pessoas olham para esse texto, pensando só numa bênção financeira, se esquecem que a bênção foi tão grande na vida de Pedro que alcançou o outro barco. A bênção não ficou parada nele. Os peixes não ficaram só com ele. A bênção alcançou as pessoas que estavam ao seu lado. E isso tem que acontecer na vida da gente. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos toca, a nossa bênção, o poder de Deus na nossa vida vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. E foi o que o Alberto experimentou. Ele foi abençoado, e porque ele foi abençoado, ele pôde, então, abençoar outras pessoas, que a gente nem sabe ainda quem são. Mas esse é o propósito do Senhor. É que a gente, lançando a rede, alcance pessoas e peixes que a gente nem imagina. Então, gente, a bênção do Senhor para a nossa vida, o sobrenatural de Deus na nossa vida, não fica parado em nós. Toda vez que Deus nos abençoa, Ele tem um propósito de abençoar outras pessoas. O que Ele falou para Abraão? Na tua descendência abençoarei todas as nações da terra. A bênção de Deus para Abraão não ficou só em Abraão, nem só na sua descendência, mas em todo o mundo. E o Senhor nos chamou com esse mesmo propósito. A bênção do Senhor na nossa vida vai alcançar outras pessoas também. E por último, gente, que eu queria falar também, é que no versículo 11 diz assim: arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Quando a gente vê o começo desse relato, a gente vê os discípulos desanimados, tristes, cansados, porque tinham ido trabalhar e não tinham conseguido nada. Estavam lavando as suas redes porque já tinham desistido. Eles falaram assim: não tem mais jeito, vou para casa, vou descansar. Jesus os abençoou de uma maneira tão tremenda, com uma pesca tão grande, que foi uma coisa surpreendente para todo mundo que estava vendo ali. Aquilo lá foi fora do comum. Tanto que eles relatam que as redes estavam se rompendo e quase que os barcos iam afundar. Você imagina o quanto de peixe que tinha nesses barcos para eles quase irem a pique? Mas o texto termina dizendo o seguinte: eles largaram tudo para seguir Jesus. Em nenhum momento você vê assim: Senhor, obrigado pelos peixes que o Senhor me deu. Olha, Senhor, que o Senhor é bom mesmo, hein? Olha, a minha vida financeira foi abençoada. O Senhor me deu aquilo que eu vim buscar. Não. A resposta dos discípulos no final foi: largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, esse texto, essa experiência, esse relato, mostra para a gente o seguinte: que Deus quer nos abençoar quando a gente não vê mais saída, não vê mais o que fazer, não sabe mais o que fazer, não tem, já fez de tudo, está cansado e quer ir para casa. A bênção que Ele vai nos dar é muito além daquilo que a gente imagina, muito além daquilo que a gente precisa. Por isso, vai alcançar aqueles que estão ao nosso lado. Para a gente conseguir isso, a gente tem que obedecer a sua palavra de maneira muito prática. Senhor, é para fazer isso? Eu vou fazer. Eu acho que não dá certo. Na minha experiência de vida, não funciona. Eu sei do que eu estou falando, Deus. Eu sou experiente em pescar. Eu sou experiente em casamento. Eu tenho 20 anos de casado. Eu sei, mas já tentei. Mas o Senhor fala: vai e faz. E aí os discípulos falam: tá bom, eu vou fazer. Então, a despeito de parecer improvável, a despeito de parecer algo que você jamais faria, a despeito de parecer alguma coisa que não vai dar certo, a gente obedece a palavra do Senhor. Por que eu obedeço? Porque Ele mandou. Simples assim. Mas não dá certo, dá. Mas eu não sei, vai e faz. Mas estou cansado, vai e faz. O Senhor está nos chamando para uma mudança de mente. Não é para você ficar questionando o Senhor. Vai e faz. Pedro falou assim: já fiz o que eu sabia fazer, mas por causa da tua palavra, se eu não ouvir a palavra do Senhor, se eu não gastar tempo aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu chamado para a minha vida, eu não vou entender o que Ele quer que eu faça. Percebe? E quando a gente faz e obedece, a gente colhe, a gente tem a pesca que a gente precisa. Mas nada disso é tão importante quanto cumprir o chamado de Jesus.
Jesus fala para os seus discípulos: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que o Senhor quer fazer na nossa vida, quando Ele nos abençoa, não é que a bênção fique em nós, mas é que ela alcance outras pessoas. E para isso, eles deixaram tudo, largaram tudo lá e foram seguir a Jesus. Eles não ficaram, tanto peixe, agora sim eu vou me dar bem. Não, esses peixes aqui vão alimentar outras pessoas, mas o meu chamado é alcançar vidas. Sabe, gente, a gente está se formando como igreja. Hoje a gente vai ter a nossa aclamação. Mas a pior coisa que pode acontecer com uma igreja é ela ficar acomodada. Ela vir aqui toda semana, ouvir uma palavra, voltar para casa e falar assim: legal, bonita essa palavra, hein? Olha que lindo, puxa, muito bom, nunca tinha ouvido isso, que legal. Mas se isso não nos transformar, se isso não provocar em nós um encontro com Jesus, que mostre quem nós somos e mostre quem Ele é. E mais do que isso, quando a gente entender quem Ele é, a gente não tome uma atitude de obedecê-lo em primeiro lugar. E em segundo, deixar tudo. Nada, Senhor, é importante, mais do que o Senhor. Mais do que seguir a Jesus. Que o nosso DNA como igreja seja esse, de olhar para Jesus e falar assim: Senhor, o que é para fazer? Vou fazer. Eu não sei, eu não gosto, eu não entendo, eu estou cansado, mas eu vou fazer. Pela Tua palavra eu vou fazer. E quando a resposta do Senhor vier, não vai ficar parado em nós. Vai produzir bênção, vai abençoar outras pessoas. E eu não vou ficar preso àquilo que Ele me deu. Aquilo que Ele me deu é para a glória dEle. O importante é eu estar com Jesus, é eu seguir a Jesus, é eu falar com Ele, é eu entender a sua voz. Porque quando isso acontece, o mundo é transformado. O mundo foi transformado por 12 discípulos que deixaram tudo que tinham para seguir a Jesus, que abandonaram suas carreiras, suas famílias, para fazer a obra do Senhor. E eles foram tremendamente prósperos, tremendamente abençoados, eficazes no chamado do Senhor para a vida deles. Então, nessa manhã, gente, o que o Senhor está te mandando fazer? O que você precisa fazer na sua vida? Que você está falando assim: eu estou cansado, já tentei de tudo. Obedeça. Vamos lançar as redes, porque os peixes o Senhor vai mandar. É Ele quem manda. O Senhor deve ter falado assim: peixes, vamos para lá, ó, Pedro está indo lá, vá atrás dele lá, entra na rede lá. É isso que o Senhor quer fazer. Basta a nossa obediência. Basta a gente dar o nosso primeiro lugar para o Senhor. Ouvir a sua voz e obedecer. Porque aí Ele faz os milagres na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muitos de nós aqui estamos cansados. Muitos de nós aqui estamos desanimados porque não sabemos mais o que fazer com essas situações e já estamos lavando as redes, Deus. Já estamos indo para casa desistindo. Mas, Senhor, por causa da Tua palavra que inspira em nós fé, porque a gente olha para o Senhor e vê que o Senhor é um Deus poderoso, que é Senhor sobre terra e céu, que os peixes ouvem a Tua voz, obedecem a Tua palavra, que cada detalhe desse universo está nas Tuas mãos e que a nós nos cabe simplesmente obedecer a Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê um novo ânimo, que o Senhor que tire os nossos olhos das nossas situações, Senhor, daquilo que nós já tentamos e estamos cansados, e que o Senhor nos leve a um novo patamar de obediência com o Senhor, e que possamos ver aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, possamos agir em fé, Senhor, e experimentar o poder do Senhor. Deus, nós não queremos viver no natural, queremos experimentar o sobrenatural do Senhor na nossa vida, de forma, Senhor, que a nossa vida alcance aqueles que estão ao nosso redor. Alcance, Senhor, aqueles que precisam do toque do Senhor, que precisam da provisão do Senhor. Deus, opera em nós, para que em nós haja a provisão que aquelas pessoas precisam. Provisão financeira, provisão de amor, provisão de paz, provisão de alegria, uma palavra de encorajamento, uma palavra de salvação, Senhor. Queremos apresentar um Jesus vivo que se manifesta hoje. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor tire de nós todo o marasmo, toda a monidão, Senhor, e nos leve a um novo patamar. Queremos experimentar o sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que está morto na nossa vida, nós colocamos no Teu altar, para que o Senhor ressuscite, para que o Senhor transforme, para que o Senhor, Pai, encha as nossas redes. Nós não sabemos como fazer, mas queremos ouvir a Tua voz e obedecer ao Senhor. Por causa da Tua palavra, nós vamos lá e vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E vamos experimentar, Senhor, essa pesca maravilhosa, como vimos aqui nesse texto. Muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor fala, há poder.
quando o Senhor se manifesta a poder. E quando obedecemos, Senhor, o Senhor mostra o teu poder e age em nosso favor, Pai. Pai, eu peço que o Senhor toque cada vida aqui. O Senhor sabe as áreas, o Senhor sabe, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa do toque do Senhor. Não queremos ir para casa com mãos vazias, Senhor, mas queremos que o Senhor encha as nossas mãos, Pai, daquilo que nós precisamos. E nós vamos deixar tudo no teu altar para a glória do teu nome. Traz um novo ânimo, traz a tua paz, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Oro, Deus, pelos casamentos, pelos relacionamentos familiares. Oro, Deus, para aqueles que estão enfermos, Senhor, que precisam de um toque de cura do Senhor. Oro, Deus, para aqueles que estão passando por necessidades financeiras, que precisam de um emprego, de uma porta aberta, da provisão, que estão com as contas atrasadas, Senhor, que precisam de um milagre, Deus. Assim como o Senhor fez com esses discípulos, faz na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão assistindo pela internet também, aqueles que vão assistir depois, Senhor, aqueles que estão aqui, que precisam de um toque do Senhor. Pai, queremos ver o Senhor se manifestando, não queremos ser uma igreja morna, queremos ser uma igreja cheia de poder, que experimenta o sobrenatural do Senhor. Declaramos que cremos, Senhor, que o Senhor ainda age no nosso meio. E por isso nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém. Amém, Deus. Amém.